Olá, meus amores! Vocês já me conhecem, eu sou a tia Lívia, professora de Geografia da Rede Agnos, e hoje eu tô trazendo para vocês o assunto da apostila 2, da unidade 4, o primeiro capítulo dessa unidade. Esse capítulo, ele vai da página 236 até a página 246. Como ele é um capítulo muito extenso, eu decidi dividir ele em duas partes. A primeira parte nós vamos falar inicialmente de relevo, enquanto que a segunda parte nós vamos falar de solo, certo? Então, para essa primeira parte, a gente vai focar em relevo. Peguem aí a apostila de vocês, abram na página 236 para a gente começar. Primeira coisa, o que é o relevo? O relevo são os desnivelamentos da crosta terrestre, certo? As diferentes formas com que a crosta terrestre se apresenta para nós corresponde ao relevo. Esse relevo, ele é formado, originado, e depois que ele se origina, ele é transformado, certo? As forças que dão origem ao relevo são chamadas de agentes endógenos. Endó, porque vem de dentro da terra. Essas forças também são chamadas de internas. Então, forças endógenas ou internas são aquelas que dão origem ao relevo. Quais são elas? São três principais. Primeiro, vulcanismo. O vulcanismo, ele deriva do magma que está concentrado dentro do manto, que é aquela camada que fica abaixo da crosta terrestre. Quando as placas tectônicas se movimentam, ela pode liberar esse magma, que formam os vulcões. Então, era um relevo que não existia e passou a existir a partir das erupções. Também pode ser através do tectonismo. O tectonismo é o movimento das placas em que uma pode ou subir junto com a outra ou se sobrepor sobre a outra. E aí isso vai formar uma montanha. Também é um relevo que não existia e passa a existir. E os terremotos e maremotos, que são chamados de abalos sísmicos, eles também provocam alteração no relevo. Então, esses três agentes, abalos sísmicos, vulcanismo e tectonismo, são as forças endógenas, forças que formam o relevo, certo? Só que esse relevo, depois de formado, ele vai ser transformado por agentes exógenos ou externos. Esses agentes, eles se diferenciam em intemperismo e erosão. Qual a principal diferença entre o intemperismo e a erosão? O intemperismo, ele corresponde ao desgaste da rocha. São elementos que proporcionam com que aquele relevo vá perdendo, se despedaçando, certo? E diminuindo de tamanho. Já a erosão, não. A erosão é o transporte desses sedimentos. Então, o intemperismo é o desgaste e a erosão é o transporte. Esse transporte pode ser feito por vários agentes, que a gente vai ver já já. Primeiro, falando sobre esse intemperismo. O intemperismo, ele pode ser químico, quando ele é provocado pela água, físico, quando ele é provocado pela temperatura, ou biológico, quando ele é provocado pelos seres humanos ou seres vivos em geral. Por exemplo, a água, tem aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? A água, ela é considerada um solvente universal. Então, a maioria das substâncias se dissolvem na água e não é diferente com a rocha. À medida que a água vai batendo na rocha ou que vai infiltrando na rocha, ela vai provocando desgaste. A gente pode perceber isso quando a gente entra em uma gruta. Se tiver infiltração de água, a gente olha para o teto e verifica assim, ó, uma ponta saindo do teto. O nome disso é estalactite. Foi a rocha decomposta que foi pingando junto com a água e foi formando essa formação. E quando ela pinga no chão, isso vai crescer também. É a estalagmite. E às vezes isso pode se unir formando uma coluna dentro dessa gruta. Outra
Outro exemplo é o intemperismo físico, que é o intemperismo a partir da temperatura. A rocha ela tem a propriedade de se dilatar quando está muito quente e de se contrair quando está frio. Um exemplo no nosso dia a dia. Quem vai colocar azulejo nas casas, coloca o azulejo, mas não coloca o outro rente, pontinha com pontinha. Por quê? O azulejo ele deriva de uma rocha. Então, se ele colocasse pontinha com pontinha, quando tivesse quente, essa rocha ia dilatar, um ia quebrar a pontinha do outro. E quando tivesse frio, ia se contrair. E assim, rapidamente, o azulejo ia se desgastar. O que é que eles fazem? Colocam um espaço entre um azulejo e outro e uma massinha bem molinha chamada rejunte. E aí, quando a rocha dilata, quebra o rejunte e não o outro azulejo. Isso é uma propriedade do intemperismo físico. Na natureza, a rocha todo dia de manhã se dilata e à noite se contrai. E esse movimento constante vai fazendo ela despedaçar. O intemperismo biológico, como eu disse para vocês, ele é feito pelos seres vivos. A raiz de uma planta penetrando no solo quebra a rocha. Um animal escavando o solo quebra a rocha. Um ser humano dinamitando uma mina quebra a rocha. Então, isso tudo são fatores de desgaste do relevo. Já os fatores de erosão, eles vão pegar o que o intemperismo desgastou e vão transportar. Por exemplo, erosão marinha, ela é transportada pelo mar. Erosão fluvial, é de rio, é o rio que vai transportar esse sedimento. Erosão pluvial, é de chuva, quem vai transportar esse sedimento é a água da chuva. Erosão eólica, é o vento que vai transportar esse sedimento. Erosão glacial, o derretimento das geleiras. E erosão antrópica é a erosão provocada pelos seres humanos. Toda vida que o ser humano realiza uma ação no meio ambiente, a gente diz que é uma ação antrópica, tá? Então, tanto o mar quanto os rios, quanto a água das chuvas, quanto o vento, quanto o derretimento das geleiras, quanto o ser humano, eles podem transportar esses sedimentos de um canto para o outro. As principais formas de relevo. Nós temos 4 principais formas de relevo. As montanhas são as mais altas dela. Elas são muito altas, com topos pontiagudos e um declive muito grande. Normalmente, como elas são muito altas, o topo é congelado. Elas se formam principalmente onde há encontro de placas, tá? Onde tem encontro de placas, pode ter formação de montanhas. Os planaltos, eles são antigas montanhas que perderam o topo. E eles são, aplanados, tá vendo? Tem as escarpas íngremes e são bem planos no topo, mas eles também podem vir na forma de serras. As serras, elas são mais pontiagudas, mas elas são bem inferiores à altitude das montanhas. Elas aparecem já em locais que não tem encontro de placas, que são antigas montanhas que foram perdendo o topo. As planícies são áreas mais ou menos planas, à margem de rios ou no litoral, e elas ao nível do mar, e elas podem variar até 200 metros de altitude. E as depressões, elas são áreas rebaixadas em relação aos terrenos vizinhos, mas elas podem ser de 2 tipos, presta atenção. A depressão absoluta, é uma área rebaixada em relação aos terrenos vizinhos. Ela fica abaixo do nível do mar. Se a gente projetar aqui o nível do mar, o fundo dela, a parte mais profunda dela vai ser abaixo do nível do mar. Então, ela é uma depressão absoluta. Olha essa daqui, área rebaixada em relação aos terrenos vizinhos. Só que quando a gente projeta a parte mais profunda dela, fica acima do nível do mar, então ela é uma depressão relativa. Uma curiosidade, no caso do Brasil, nós só temos depressões relativas, e a depressão absoluta mais profunda do mundo é o Mar Morto.
Aqui nós vamos ver um pouquinho dos relevos do litoral. Peguem aí a apostila de vocês e abram na 238. Na página 238, vocês vão ter essa imagem e vão ter o significado de cada uma dessas formações de relevo litorâneo. A primeira são as baías. A gente apresenta bem aqui, ó. É uma reentrância de água, ó, para dentro do continente, certo? Essa reentrância no litoral, alongada no céu interior, ocupada pela água do oceano, ó. Já a entrada da baía é um acúmulo de detritos. A entrada da baía, ó, esse acúmulo aqui de sedimentos, esse acúmulo de detritos e areia. A barreira, ela é uma formação do processo natural, como os recifes. Tá aqui a barreira, ó, barreira que pode ser barreira de recifes. O cabo é uma porção de terra que se projeta para o mar. Olha aqui, ó, se projetou para dentro do mar essa porção de terra, então é chamada de cabo. O costão é uma costa íngreme, bem inclinada, geralmente rochosa, em contato com o oceano. Tá bem aqui, ó, o costão, ó, uma formação rochosa. As dunas são elevações de areia que se formam pela ação dos ventos. Dunas, bem comum da gente, né? Aqui na cidade litorânea, ver essas dunas. Enseada é a reentrância na costa litorânea preenchida pela água do oceano. Qual a diferença da baía? A diferença é que na enseada ela é menos profunda que a baía. A laguna, porção de água salgada relativamente rasa, formando tipo uma lagoazinha, né? Já a praia, muita gente diz assim, vou tomar banho de praia. Não vai, meu filho, banho de praia é tomar banho de areia, porque a praia corresponde à areia, tá? Então é aquele banco de areia que fica no litoral. Promontório, penhasco, geralmente rochoso, projetado para o mar. Bem aqui. Restinga, acúmulo de areia em forma de faixa nas entradas das baías e enseadas. Então, essa barreira de areia nas entradas das baías e enseadas é chamada de restinga. Sapau, formação aluvionares que são periodicamente alagadas pela água salgada. O que é formação aluvionares? Existem dois tipos de solo. Solo são os detritos que se deslocam. Quando um solo é formado e depositado em um mesmo canto, ele é chamado de solo eluvial. Mas quando ele é transportado pelo vento, pela água, normalmente de um rio, para outro local, ele é chamado de solo de aluvião ou solo aluvial. Aqui está dizendo então que esse acúmulo de sedimento do sapau, ele foi formado em outro local e se depositou ali. E por último, tombolo. O tombolo que corresponde a uma formação arenosa e se une à ilha ao continente, certo? Para a gente finalizar essa primeira parte, né, da nossa aula, a gente vai terminar falando sobre o relevo oceânico. Esse relevo oceânico vocês vão verificar na página 239. Quando a gente observa o oceano, embaixo do oceano também tem relevo, certo? Esse relevo oceânico, ele pode ser dividido da seguinte maneira. Primeiro aí, plataforma continental, ó, aqui já está coberto de água, tá? Que é o local onde a gente costuma tomar banho. Essa plataforma continental é a área de transição entre o continente e o oceano, realmente, né? Chegando a 200 metros de profundidade. Já o talude continental, aí já é o oceano. Essa parte bem íngreme. Apresenta acentuada declividade, iniciando após a plataforma, podendo chegar a 2.000 metros de profundidade.
As ilhas oceânicas são essas formações rochosas dentro do oceano, mas que o seu topo ultrapassa o nível do mar. Então a gente consegue visualizar, certo? A planície abissal, essa parte plana do fundo do oceano, áreas extensas, planas, com mais de 5.000 metros de profundidade. As cordilheiras oceânicas são montanhas que estão abaixo, dentro dos oceanos, mas que não atingem o topo, não ultrapassam a água, certo? Fica lá na profundidade. E por último, as fossas abissais são as áreas mais profundas do relevo submarino, tendo as fossas marianas no Oceano Pacífico como a principal representante. Minha gente, essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente que na hora das lives a gente tira essa dúvida, ok? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. A gente tá morrendo de saudade de vocês. Um cheiro bem grande.